Este seminário focará na personagem A Sombra do Médico, uma das 6 categorias identificadas por Sampaio. Esse personagem ele será analisado em relação ao princípio bioético da autonomia. Será contextualizada a categorização das personagens morais na dissertação, explicando a metodologia por trás da criação dessas categorias e sua importância para a compreensão do impacto da mídia sobre a enfermagem. Atualmente, a enfermagem é vista como uma categoria auxiliar dos médicos, caracterizando a sombra do médico. Tal visão é produto de uma composição social advinda de séculos atrás, que atribuiu poder intelectual e definitivo aos médicos. Ainda na sociedade atual, por razões culturais, a profissão médica detém autoridade moral e técnica, sendo ainda o gênero masculino reconhecido integralmente e universalmente como verdade absoluta. Para a enfermagem, foi designada a função de atender aos pedidos médicos, reforçando a subordinação e dominação. Tal situação nos coloca em uma posição de desvantagem social e intelectual, já que a enfermagem é vista como uma profissão de cuidado. Muitos a associam à profissão como um papel que uma mãe realiza, onde não é necessário saber científico, nos colocando como profissionais de capacidade insuficiente e inferior. Apesar de todos os avanços de estudos tecnológicos e científicos, além das técnicas para aperfeiçoar a profissão, ainda não foi suficiente para acabar com a hierarquia imposta na sociedade. Não importa o nosso nível intelectual, ainda somos vistos como os auxiliares da profissão médica. O enfermeiro, ser a sombra do médico, rebaixa todos os seus estudos e habilidades e técnicas, e mantém uma visão de trabalho onde a única função da enfermagem é o cuidado direcionado pelo médico, como se não fôssemos capazes de pensar e guiar um cuidado próprio nosso para o paciente. A personagem, a sombra do médico, é descrita na dissertação como uma figura que está constantemente subordinada à autoridade médica. Essa personagem é vista como uma extensão do médico, sem autonomia própria, seguindo ordens sem questionamentos. Essa personagem é retratada como dependente das decisões médicas, sem papel de liderança ou voz ativa na equipe de saúde. Ela se torna invisível, apenas uma sombra do médico, sem identidade profissional própria. Eu vi um médico intubando e eu falei assim, eu queria fazer isso aí. Uma enfermeira branca olhou pra mim e falou assim, sai pra lá, menino, isso aí é só pra médico. Tá bom. 7 anos depois, eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. Tô aqui, doutor Fred Nicásio. E aí? Pra você, agora eu vou entubar e você vai me ajudar. Pronto. Viu? Porque é assim que a gente trata racista assim. Tentando ser pra ele algo de positivo, porque a enfermeira me criticou ali porque eu era fisioterapeuta, mas aí depois eu virei médico e ela tinha que me auxiliar. Porra, cara, pra gente é super ofensivo isso. Isso pra nossa classe, isso aí é uma coisa que a gente briga todos os dias. Gente, você nasce hoje, você é um bebê, um recém-nascido. O médico tirou você da barriga da sua mãe, ele entrega pra gente. Na mídia, essa personagem é frequentemente retratada como um apoio incondicional ao médico, sem mostrar competências independentes ou habilidades de tomada de decisão. Programas de TV, filmes e até comerciais reforçam essa imagem, destacando os médicos como protagonistas e as enfermeiras como coadjuvantes sem autonomia, além de normalizar a atuação do trabalho como mão de obra barata. Como é visto no artigo, abre aspas, a enfermagem não é mais uma profissão submissa, fecha aspas. A história nos mostra que, por vezes, enfermagem e medicina seguiram paralelas no desenvolvimento histórico e que a enfermagem esteve caracterizada dentro de um quadro de dependência/submissão e que elementos de ordem social, político e institucional levaram esta profissão a uma prática submissa. Também não tem uma cama aqui no meu plantão. E você que quando dorme puxa logo o papelão.
sou o chefe do plantão, deixa eu vou te defender. Papelão é tua letra que não dá pra entender. E a tua prescrição, quando leio, passo mal. Medicação que é endovenosa, tu passou via retal. Olha aqui, seu enfermeiro, veja o que eu vou te falar. Tu passou nas enteral, no raio-x tá pulmonar. Poxa! Essa é pesada. Tu se acha maioral e quer vir brigar comigo? Tá reclamando demais, já pagaram o teu piso? O meu piso não pagaram, mesmo assim eu faço tudo. Pior tua intubação que usa mais de 5 tubos. Como resultado, o público enxerga a enfermeira como alguém sem poder de decisão, cuja principal função é seguir as ordens do médico, o que desvaloriza o papel da enfermagem como profissão autônoma e científica. Essa representação distorcida contribui para uma imagem negativa da enfermagem, afetando o reconhecimento profissional, perfil e a autoestima dos enfermeiros. Ao ser vista apenas como uma sombra, a enfermagem perde a sua identidade como uma profissão essencial no cuidado ao paciente. Os enfermeiros que assumem esse papel na mídia são desprovidos de suas capacidades críticas e de tomada de decisão, o que influencia negativamente tanto a percepção pública quanto a autoestima dos profissionais acerca de sua própria capacidade técnica. Na dissertação, Maureen Alexandra Sampaio caracteriza as personagens baseando-se em como elas são representadas na mídia e o impacto dessa representação na prática profissional. A sombra do médico foi categorizada desta forma porque simboliza a subordinação e a falta de autonomia na prática da enfermagem. O estereótipo da enfermeira como uma figura passiva, sem voz, reflete a visão histórica e cultural de subordinação feminina na sociedade, que se manifesta na mídia. A persistência desse estereótipo impede o reconhecimento do valor da enfermagem como uma profissão científica e autônoma. A manutenção desse estereótipo na mídia contribui para a desvalorização da enfermagem, tanto socialmente quanto dentro do ambiente de trabalho, onde as enfermeiras podem ser vistas como menos competentes ou menos importantes. Combater essa imagem é essencial para que a enfermagem seja reconhecida por suas verdadeiras capacidades e pelo papel crucial que desempenha na saúde pública e privada. A imagem de A Sombra do Médico impacta diretamente a prática da enfermagem, reforçando uma cultura de subordinação que pode limitar a atuação independente dos enfermeiros. Isso pode resultar em menos participação em decisões clínicas, afetando a qualidade do cuidado ao paciente. Essa representação também afeta como outros profissionais de saúde veem os enfermeiros, muitas vezes subestimando suas habilidades e conhecimentos, o que pode restringir o espaço para a colaboração interprofissional verdadeira. A personagem simboliza uma ameaça à autonomia dos enfermeiros, o que é essencial para a tomada de decisões informadas e independentes no cuidado ao paciente. A superação desse estereótipo é fundamental para que as enfermeiras possam exercer plenamente sua profissão. No artigo, abre aspas, a visibilidade do enfermeiro segundo a percepção de profissionais de comunicação, 2007, fecha aspas, de Lígia Kemmer e Maria Silva. Foram realizadas entrevistas com pós-graduandos em Marketing e Propaganda e foi dita a seguinte frase por um deles:
Abre aspas. As profissões mais novas, como a enfermagem, vão ter que fazer sua história ainda. Como é que constrói essa história? Com trabalho sério, com ineditismo, com descobertas relevantes para a sociedade. Com isso, acho que a responsabilidade da correção da imagem é da própria categoria ou dos profissionais que atendem na saúde. Quando você chega a um posto de saúde, a recepcionista não fala. Você vai ser atendido por um técnico de enfermagem. Ela fala: o enfermeiro vai medir tua pressão. E não é o enfermeiro. A gente sabe que não é. Então, por um lado, acho que essa imagem é feita e cristalizada por conta dos próprios profissionais da área. Fecha aspas. Tal fala nos traz a ideia de que o estereótipo atual é culpa dos próprios enfermeiros, questionando que é nossa responsabilidade o fato de não ocorrer posicionamentos, cobrando a correção da nossa imagem, tanto na mídia quanto no ambiente de trabalho. Promover uma visão mais realista e positiva da enfermagem na mídia pode ajudar a empoderar os profissionais, encorajando uma prática baseada em autonomia, competência técnica e julgamento clínico independente. O princípio da autonomia é fundamental na prática de enfermagem, pois reflete o respeito pelas decisões e preferências do paciente, permitindo-lhe participar ativamente na sua própria saúde e cuidados. No entanto, a atuação dos enfermeiros é frequentemente moldada por diversas influências. A principal delas é a sombra do médico, que refere à forma como a autoridade e o prestígio da medicina tradicional podem ofuscar e limitar a prática independente dos enfermeiros. O artigo Enfermagem, Mídia e Bioética aborda a forma como essa sombra do médico pode desafiar o princípio de autonomia, tanto na percepção dos enfermeiros quanto na maneira como são vistos pelo público e outros profissionais de saúde. A presença dominante do médico no cenário da saúde pode muitas vezes criar um ambiente onde as decisões dos enfermeiros são subordinadas às dos médicos, diminuindo a capacidade desses profissionais de exercerem autonomia em sua prática. Essa dinâmica pode manifestar de várias maneiras. Por exemplo, enfermeiros podem sentir-se pressionados a seguir diretamente as ordens dos médicos, sem considerar ou promover as preferências dos pacientes. Além disso, essa subordinação percebida pode influenciar negativamente a autonomia dos enfermeiros em suas interações com pacientes, limitando sua capacidade de oferecer opções de cuidados personalizadas e respeitosas. Para o público geral, a imagem dominante do médico como principal decisor pode obscurecer o papel vital dos enfermeiros e sua capacidade de influenciar o cuidado de maneira significativa. A representação midiática muitas vezes reforça a ideia de que a autoridade médica é superior e, portanto, pode subestimar ou ignorar a importância do enfermeiro em proporcionar cuidados centrados no paciente e respeitar suas escolhas. No entanto, é crucial reconhecer que a autonomia dos enfermeiros pode e deve ser fortalecida. Promover um entendimento mais claro e equilibrado sobre as responsabilidades e capacidades dos enfermeiros pode ajudar a reduzir o impacto da sombra do médico, educando o público e outros profissionais sobre o papel independente e colaborativo dos enfermeiros e incentivando uma prática que valorize suas contribuições e decisões. Podemos assegurar que o princípio da autonomia seja respeitado e promovido em toda a prática de saúde. O reconhecimento do papel essencial dos enfermeiros e a promoção de um ambiente onde possam exercer sua autonomia não apenas beneficia os profissionais de saúde, mas também melhora a qualidade do cuidado prestado aos pacientes, respeitando suas necessidades e preferências
de maneira mais eficaz e humanizada. A medicina brasileira é centralizada na figura do médico. Você se interna num hospital, eu sou seu médico, eu passo lá de manhã, fico 10 minutos com você, depois eu passo no fim do dia, fico mais 10 minutos. E o resto do tempo? E as outras 23 horas e 40 minutos, quem é que fica do seu lado? É o corpo de enfermagem. Nós temos uma medicina muito baseada no médico, e isso é um corporativismo ridículo, porque não é o médico que dá o padrão de atendimento. Quem dá o padrão de atendimento é a enfermeira, é a fisioterapeuta, é a fonoaudióloga. O padrão de atendimento vem daí, é auxiliar de enfermagem, a técnica de enfermagem. Quem é que pega o doente, que leva até o banheiro? Quem é que pega a veia? Quem é que controla, a infusão? Não é o médico. Nós temos o problema da distribuição dos médicos. Cidade pequena, pega uma cidade de 5 mil habitantes, médico nenhum vai para lá. Por que você não pode ter uma enfermeira bem treinada num lugar desse, um enfermeiro, que não vai fazer nada que o médico, que ele não sabe, que não esteja preparado, mas que ele tenha uma orientação, tenha protocolos até onde ele pode e deve ir. Não podemos ter a medicina assim, desse jeito. Olha, nesse mundo de gente com pressão alta, quem controla a pressão dessas pessoas? É o médico que controla? Claro que não. Isso tem que ser feito através do pessoal de enfermagem, porque fazem muito melhor do que a gente é capaz de fazer. Para garantir que o princípio da autonomia seja verdadeiramente respeitado, é crucial promover uma representação mais equilibrada e precisa da enfermagem na mídia e na percepção pública. Uma representação adequada da profissão deve enfatizar não apenas suas habilidades e conhecimentos especializados, mas também o papel fundamental que desempenham na tomada de decisões sobre o cuidado do paciente. Ao fazer isso, podemos reduzir a influência da sombra do médico e fortalecer o reconhecimento da autonomia profissional dos enfermeiros. A valorização adequada da profissão de enfermagem e a promoção do respeito pela autonomia dos enfermeiros são essenciais para fortalecer os princípios éticos na prática clínica. Quando os enfermeiros são vistos e tratados como profissionais autônomos e essenciais na equipe de saúde, não apenas sua prática é enriquecida, mas a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes também é aprimorada. Reconhecer e apoiar a autonomia dos enfermeiros é um passo crucial para garantir um sistema de saúde mais ético, colaborativo e centrado no paciente, refletindo os valores fundamentais da bioética e da prática profissional.